Agora vamos falar sobre os clássicos da sociologia, que a gente já viu anteriormente, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Começando aí com Emile Durkheim, que acreditava que a análise empírica poderia elucidar questões filosóficas tradicionais e aspectos da vida cotidiana. Era necessário estudar a vida social de forma objetiva, desprovida de juízos de valores e tendências políticas. Então ele tirou alguns excessos de Auguste Comte, e disse que ia estudar os fatos sociais, que passaria a estudar os fatos sociais como coisas a partir de 3 regras: afastar-se sistematicamente de todas as noções prévias, o objeto de investigação definido por características, e o fato social era esforçar-se para apresentar isolado de suas manifestações individuais. Dizia também que a sociedade é um organismo vivo. Então, em Durkheim ele traz o organicismo. Ele também cita que o homem tem uma falsa ideia de liberdade, e ele fala da anomia, que é o problema de ordem social, a ausência ou a desintegração das normas sociais, o sentimento da falta de propósito que causa medo, desespero, tudo isso causado pela vida moderna. A anomia é um conceito para descrever as patologias sociais da sociedade ocidental moderna, racionalista e individualista. A urbanização, a falta de solidariedade, as novas formas de organização, a influência da economia na vida dos indivíduos após a Revolução Industrial. O capitalismo ele é muito forte na vida das pessoas. Então, os pontos importantes de Durkheim que podem ser utilizados como repertórios é a questão do organicismo. A sociedade é um organismo vivo, ou seja, as instituições elas precisam funcionar corretamente, umas aliadas às outras, para que a sociedade se mantenha bem. Traz a falsa ideia de liberdade, porque querendo ou não a gente é influenciado, a gente não tem tanta liberdade assim quanto a gente imagina. Há toda uma pressão social por trás e que naturaliza certas escolhas. E a anomia, que descreve as patologias sociais decorrentes da modernidade, né? A questão do individualismo, que nos torna menos solidários, e também a questão econômica, devido à Revolução Industrial. Então, o organicismo, a falsa ideia de liberdade e a anomia, as patologias sociais que vieram acompanhadas com a modernidade, que é a razão, a racionalidade demais, mas é mesmo que provoca o individualismo, e é isso. Emile Durkheim. Agora, falando também sobre a obra de Durkheim, a obra O Suicídio, que é morte por um ato da própria vítima que está ciente que produz esse resultado. Ele traz os tipos de suicídio: o egoísta, o altruísta, o anômico. O egoísta é pela ausência da sociedade na vida do indivíduo. É o suicídio causado pelo egoísmo social. O suicídio altruísta, que é pela obediência e força coercitiva do coletivo, é quando por alguma influência externa a pessoa acaba se autossuicidando. Se autossuicidando seria uma redundância, né? É se suicidando mesmo, tirando a própria vida. E a anômica é a ascensão do número de suicídios que ocorrem em períodos de crises sociais, os processos de transformação. Então, mais uma vez, na questão das crises econômicas, o quanto o capitalismo interfere na nossa vida, no nosso bem-estar, no lazer, né? A necessidade disso para viver, entre aspas, bem, né? Para proporcionar alguns momentos para se sentir mais seguro, mais estável,
E a crise social, a crise econômica, os processos de transformações podem levar o homem ao suicídio por não saber lidar. Então, tem o suicídio egoísta, que é quando a sociedade foi egoísta com aquele indivíduo, o altruísta, que é por uma razão coercitiva, e o anômico, que é quando acontece em períodos, né? Então, vem da anomia também, da questão da influência econômica na vida dos indivíduos após a Revolução Industrial. O tema central de suas obras é a relação entre o indivíduo e a coletividade. Ele diz que é preciso conhecer a consciência para refazê-la, é preciso sociologia para penetrar no desconhecido. A ascensão do indivíduo é a formação da consciência coletiva. O indivíduo ascende em sociedade quando ele cria uma consciência coletiva. A consciência coletiva, então, é a força que a sociedade exerce sobre o indivíduo. A sociedade simples mantém todos os seus integrantes sobre a mesma consciência coletiva, enquanto as complexas transformam sua consciência coletiva, né? Tem uma diversidade de consciências. Mas cada um é tipo quando eu tenho uma sociedade muito grande, então aquela grande quantidade eu consigo dividi-las em muito mais consciências grupais do que se eu tenho uma sociedade pequena. Em uma pequena eu só fico com aquilo mesmo. Cada época tem sua própria dinâmica de organização do trabalho. Fala também sobre o fato social, coisas que é capaz de exercer a coesão social, modo como as pessoas agem em virtude do convívio, né? Condiciona as ações do indivíduo por meio de punição, ou a questão de ser rejeitado, excluído, o que é fonte de isolamento e de tendências. Ou seja, se refere aos hábitos e às maneiras de agir e de pensar que determinam a forma como os indivíduos vão se comportar em sociedade, é o fato social. Quando o indivíduo age fora desses padrões em sociedade, ele será punido ou excluído. Então, se ele não segue o fato social, se ele não age conforme... Então, fato social, só reformulando, é a coisa capaz de exercer a coesão, de condicionar a ação do indivíduo. E caso ele não se encaixe nesse fato social, ele será punido ou excluído. Para Durkheim, os fatos sociais são de 3 características: o coercitivo, anterior e geral. O coercitivo, que é ordenar, penalizar e excluir, que é o que vai moldar mesmo, ou você faz, ou você não faz, ou se você fizer isso, você é punido, ou se você não fizer isso, ou enfim. Anterior é que quando o indivíduo nasce, ele já é inserido em estrutura social que lhe antecede. A sociedade já existe antes da gente nascer. É algo externo e que a gente vai aprender de acordo com essa sociedade que a gente está. E gerais é que é comum a todos os grupos. O fato social existe em qualquer grupo. E tal coisa... E cada grupo tem seus valores, seus hábitos, seus costumes que são anteriores ao ser que está por vir. E o ser que está por vir vai sofrer o fato social coercitivo, que é o que vai te modelar, o que vai te dizer, isso aqui você vai ser penalizado, isso daqui você vai ser excluído. Então, mais uma vez, o fato social é a coisa que é capaz de exercer uma coesão sobre a pessoa. Que condiciona a ação, e essa condição é ou a punição ou a exclusão. E essa coisa ela é coercitiva, quando ela começa a punir, a excluir. Ela é anterior, porque ela já existe antes de você nascer, e ela é geral, porque cada sociedade, cada grupo tem seus fatos sociais. Exemplo, o crime, que é uma patologia social, compara-o à dor, que sinaliza a presença de moléstias a serem tratadas, contribuindo para a evolução do ordenamento jurídico e para o possível advento de uma vida moral. Quando ele
fazer uma analogia entre crime e dor, né? Porque para ele a sociedade é o quê? É um organismo vivo. Ele traz o organicismo. Lembrar que coesão social é o que vai moldar, e a coesão social é a interação das pessoas. Então é a cola, a interação que mantém a sociedade unida e o interpessoal. E a coesão é a força da sociedade sobre o indivíduo. A coesão é tipo quando eu deixo o texto coeso, né? Quando eu uso termos que unem uma parte à outra, né? Já a coesão é a força do coletivo sobre o indivíduo. Então aqui o fato social coercitivo é o que vai moldar. Então, retomando a questão dos tipos, das características do fato social, ele é coercitivo, anterior e geral, ou posso dizer que ele é exterior. O anterior ele é exterior, o coercitivo e o geral, que é a generalidade. Emile Durkheim fala também da solidariedade. Aquilo que une a sociedade e impede de cair no caos é a solidariedade. E na metrópole a gente tem a solidariedade orgânica, que tem baixo grau de consciência coletiva, crenças, costumes e valores diversos. Então, Durkheim ele traz a solidariedade orgânica e a solidariedade inorgânica, que na verdade seria a solidariedade mecânica, que é fundamentada nas tradições, nos hábitos, na moral, presentes nas sociedades pré-capitalistas. Já a solidariedade orgânica ela é baseada na interdependência gerada pela especialização do trabalho, já no modo de produção capitalista. Então, nas metrópoles há a solidariedade orgânica, que tem essa interdependência das especializações do trabalho devido ao modo de produção capitalista. Não é algo mais tradicional, pré-capitalista. É como se no mundo da produção capitalista a gente tivesse um baixo grau de consciência coletiva, porque a gente tem uma maior diversidade de valores, de costumes, de crenças, de ideologias. A economia é o material base do movimento histórico. A era industrial levou à divisão do trabalho, gerando novas formas de integração, de solidariedade, que mais uma vez diferencia a solidariedade mecânica, que é homogênea, é o consenso, é a similaridade de crença, de tradição, de hábito, de moral pré-capitalista, e a orgânica já é algo mais heterogêneo, é uma decisão individual, uma especialização na tarefa, a interdependência econômica do trabalho e é capitalista. Então, a orgânica é a nossa sociedade de hoje. A mecânica é a tradicional. É algo mais mecanizado, mais homogêneo. E o orgânico é o organismo vivo da sociedade, né? É a sociedade como um organismo vivo. Ele fala também das instituições sociais que cumprem o papel de garantir a estabilidade e a coesão social por meio de valores, ideias e práticas comuns ao grupo. Traz também a teoria funcionalista, mais uma vez, onde defende a ordem social, manter as relações funcionais com todas as partes da sociedade. Então, é um organismo social, é a analogia da sociedade, é um organismo vivo, onde seus órgãos e suas funções devem satisfazer as necessidades. E o conceito-chave é ordem. Cada componente da sociedade tem sua função específica. E é cada um fazer a sua função para que tudo funcione certinho. Ele fala também da causalidade, da funcionalidade, a influência de fora para dentro. A sociedade, uma vez criada pelo homem, passa a funcionar de forma independente, autônoma, particular e peculiar. Com base nisso, ele fala também sobre a socialização. Socializar é interiorizar as normas e os comportamentos sociais. Aí ele traz essa interiorização em 3 formas, né?
mas em duas formas, que seria a socialização primária e a socialização secundária. A primária são as normas e os comportamentos que a gente aprende dentro de casa, na nossa família, e a socialização secundária é o nosso segundo contato, é a segunda parte da interiorização de normas, que é quando a gente vai para a escola, para a igreja, para o trabalho. E segundo ele, também as mídias contribuem na aquisição de gostos e de hábitos, no aprendizado de valores de linguagem, porque a mídia ela é disseminadora. Então, só retomando a Emile Durkheim, ele fala sobre o organicismo, a falsidade de liberdade, a anomia, que são as patologias sociais do mundo modernista. Fala sobre o suicídio e suas formas, o egoísta, o altruísta, o anômico. Fala da consciência coletiva. Aí vem, através disso, falar do fato social, que é a coesão social. A coesão também fala sobre a solidariedade mecânica e orgânica, a solidariedade como algo que une a sociedade e impede a sociedade de cair no caos. Fala sobre as instituições sociais, sobre a teoria funcionalista, que é o organicismo. Fala sobre a socialização e as mídias. Ele fala também de Herbert Spencer, agora a gente vai falar sobre Herbert Spencer, que fala sobre os princípios da sociologia, a origem das sociedades complexas, a interdependência e o concentramento do poder para controlar as atividades. Se há falha nessa interdependência, o sistema não funciona e a sociedade também não vai funcionar. E ele fala também sobre os símbolos culturais. São os valores, as crenças, a religião, a arte. E esses símbolos são a base para a integração. Temos também Max Weber, que procurou corrigir o excesso de Marx, dizendo que a organização social não é anterior. Ele disse também, que a organização social não é anterior ao indivíduo, mas surge a partir da relação entre esses. Então ele tem um pensamento um pouco parecido com o de Locke, que o homem é uma folha em branco, uma tábula rasa. O homem não é o objeto da sociedade, mas é o próprio sujeito. Então ele acredita que o homem se faz. O homem é o ator social. Então é algo que vai vindo do individual para o coletivo e não do coletivo para o individual. A sociedade é o conjunto das ações dos indivíduos se relacionando de forma recíproca. Então ele olha por esse lado, por esse viés. Entender o particular para identificar os traços gerais, porque mais uma vez é do individual para o coletivo. Entender o motivo para identificar a causa. Então, não basta a gente só pensar nas consequências, tem a consequência e a causa, mas por trás da causa há um motivo da causa também. Assim como há um motivo da consequência, que é a causa, há um motivo da causa. Ele fala então também da interação social no sistema capitalista, trazendo a sociologia compreensiva e explicativa, que busca compreender as motivações individuais que impulsionaram determinadas ações. Ele fala sobre a introspecção, a interpretação para ver causa e efeito. É mergulhar nos agentes, nos atores sociais em busca do sentido da sua ação. É analisar sociologicamente de forma de mão dupla, combinar os fatores, de um lado a questão social, cultural e do outro, as pessoas envolvidas, o seu individual, o ator social. Ou seja, ela vem em consideração não só as condições econômicas, as relações sociais, mas também as relações sociais. Várias situações devem se combinar para resultar em um fato possível.
Então, leva também em consideração as evidências históricas, a lógica ou racional. E aí ele traz a teoria da ação social, que é a conduta, o sentido, o motivo, o comportamento, o objeto de investigação, orientar-se pelo outro. Ação racional em relação a fins, colocar fins e organizar os meios necessários para calcular. Ação racional em relação a valores, que é a política, os valores religiosos e éticos, e a ação social tradicional, que são os costumes. A tradição inquestionável, mecanizado. E a ação efetiva emocional, que é agir por emoção, boa ou ruim. Então, mais uma vez, só relembrando aí, que Max Weber ele fala dos atores sociais, porque ele acredita que o que importa é que a sociedade é um conjunto de ações individuais se relacionando de forma recíproca e influenciando no coletivo. Então, a organização social não é entre o indivíduo, mas a partir do indivíduo, através da interação social, e por isso ele fala sobre a sociologia compreensiva e explicativa, ou seja, é necessário compreender a sociedade como uma via de mão dupla, é unir fatores sociais, culturais e ações dos atores individuais, também ver os seus motivos, os motivos da causa. E aí ele traz a teoria da ação social, que é como o homem age, a conduta, qual o sentido, qual o objetivo de ter agido, de ter tido tal ação. Foi uma ação racional em relação a fins, ou seja, ele atuou de tal maneira porque ele calculou algo, ele queria conquistar algo ele tinha alguma finalidade. Era uma ação social em relação a valores baseada em política, em ética ou religião. Era uma ação social tradicional, ou seja, por costume, por tradição, ou era uma ação afetiva, algo mais emocional, uma questão de ter uma boa intenção ou uma ruim. E além de falar dessa ação social, uma ação por fim, por valor, por tradição ou por emoção, ele falou da dominação, que poderia ser a dominação legítima, carismática e a tradicional. A legítima, que era por normas, era a dominação da sociedade pelas leis, ou a dominação pelo carisma, por devoção, né, obediência, enfim, a dominação tradicional por questão política. Ele falou também sobre a ética protestante e o espírito capitalista, porque enquanto a Igreja Católica ela falava em não acumular bens e não sei o que, e deixar para a igreja, então a igreja ela falava uma coisa e fazia outra. Ela dizia para as pessoas não acumular bens, sendo que ela queria os bens. E aí quando as pessoas começaram a contestar isso, aí veio a reforma protestante, que aí estimulou as pessoas a terem o seu capital, a terem suas poupanças, e tinha isso como um bênção. Então vinha aí o espírito capitalista, que também tinha a questão do dever moral racional, a disciplina, o capital, o acúmulo, o espírito empreendedor, a predestinação, né? A questão do dinheiro como bênção, o trabalho como a dignidade, como prazer, e sem tempo para contrariar também a doutrina. Então, dominar é impor sua vontade e haver aceitação dos outros da sua vontade. Você conseguiu dominar, você fez com que os outros aceitassem a sua vontade e com o consenso dos outros a sua vontade fosse feita. Dominação, então, revela a desigualdade. Você consegue aplicar a sua vontade sobre a dos outros com o consenso desses outros. É impressionante isso. É a dominação tradicional, que é uma questão cultural, a dominação racional, que é uma questão de lei, e a carismática, que é uma questão de devoção. Ele fala também da ação efetiva, que é a ação com fim subjetivo, e a ação social,
que é um fato que fundamenta o outro, é uma cadeia motivacional. Então, quando a gente fala aqui da teoria da ação social, quando eu falo desse fim, ação racional em relação a fins, eu coloco fins e organizo os meios para conquistar isso, com um cálculo racional. Mas esse fim não é um fim subjetivo, é um fim mais coletivo, é um objetivo coletivo. Se for uma ação individual, mais subjetiva é a ação efetiva, não a ação social. E em seguida a gente vai falar do clássico Karl Marx.